Eu tinha falado que a minha esposa ia apresentar as mulheres. Eu acabei esquecendo que é minha mãe, né? Então eu acabei tomando a frente. Mas agora, não vai agora, eu vou chamar minha esposa aqui. Amém? Quero chamar ela aqui e eu vou dar a honra para ela. Ela vai poder estar apresentando a nossa próxima. Você pode se sentar. A nossa próxima palestrante da manhã, que coincidentemente também se chama Ana. Não é a esposa de Perina, é a esposa do Rony, né? E o Rony, eu tenho que falar não, também não, desculpa. Eu sou autista, dizia minha esposa. Esposa Belcano. Mas o Rony, ele tem algo em comum, né? Algo que marcou a nossa história. Nós tivemos a nossa primeira célula no ano de 2004, lá na casa do Rony, em São João Batista. Eu, o Rony e o Claudinei. É uma célula de 3 líderes. E com o passar do tempo, eu, como tenho ministério profético, eu gosto de observar os detalhes. E quando passaram alguns anos, eu comecei a me lembrar da época quando tudo começou, nossa primeira célula. E aí eu comecei a meditar, Senhor, por que 3 líderes, né? E aí o Espírito Santo me disse, porque assim como o Pai, o Espírito e o Filho são um, vocês 3 estavam representando, né, o nosso Deus que se manifesta na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Olha, antes que eu já ia pregar isso, olha. Não? Ah, já está chorando. Minha esposa não paga imposto para chorar. Então eu louvo a Deus, porque Deus é Deus de sinais, Ele deixa essas marcas, esses detalhes. Eu só não sei quem que representava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, não me pergunta. Mas é só uma representatividade. E o Rony está aqui hoje, né, com a sua esposa, na alegria poder voltar às origens, né? Hoje, as pessoas que estão aqui, que estão ministrando, todos viemos de um único lugar. Nós temos uma história, né? E o Encontro das Águas ele tem esse objetivo. No Encontro das Águas, nós não convidamos nenhuma celebridade, não tem nenhum pastor famoso aqui, não vem nenhum apóstolo famoso. Eu até gostaria, né? Ontem eu mandei uma mensagem para o apóstolo Renê Terra Nova, que é o meu mentor. Hoje a gente tem um relacionamento. Eu mandei uma mensagem para ele ontem e disse: olha, eu gostaria muito que o senhor estivesse aqui. Eu creio que ainda não é o momento, né? Mas eu tenho esse sonho, eu falei para ele, né? E ele me respondeu ali. Enfim, eu creio que um dia ele vai estar aqui. Mas o objetivo do inicial do Encontro das Águas é trazer realmente filhos, amigos, irmãos. São pessoas que marcaram a nossa história. Então, o Encontro das Águas ele nasceu para isso. Ele nasceu com um propósito de unir, de trazer esses irmãos, esses amigos, essas pessoas que a gente nasceu junto, se criou junto, né? O Zé. E é um tempo de cura para a gente também. É um tempo de cura. Ontem foi ministrado aqui, né? Pelo pastor Léo, que estava ministrando o louvor, uma unção muito forte de cura. Então esse ambiente também é um ambiente de cura e de restauração. Amém? Eu vou deixar a minha esposa. Se alguém me pede para eu fazer as coisas, eu choro, né? Eu não consigo falar, não estou nem chegando para você. Estou aqui, chamar a Paula, então. Paulinha. Deixa eu ver se eu não consigo falar. Eita! Ó, vou chorar. A gente devia ter falado. Com 13 anos eu vim para Santa Catarina, né? E a gente foi para a Igreja Batista, a igreja pequenininha. E de repente apareceu a Paula lá como interno dele. Um pouquinho depois, só um pouquinho depois, bem no comecinho já. E a gente se conhece então há mais de 25 anos. E às vezes a gente não pode estar muito tempo junto, né? Mas o Senhor providencia esses momentos, né? Para a gente poder se encontrar. E o amor, né? Ele é muito grande.
história, pela história que a gente tem também, por saber tudo que ela já passou, né? E a gente acompanhou junto, chorou junto, fizemos uma aliança, né, na Igreja Batista, e apesar de a gente não estar lá hoje, né, junto com vocês, a gente tem esse ministério aqui, mas nós somos, né, e essa aliança não foi quebrada só porque a gente não está debaixo, né, da cobertura da apóstola, não foi quebrada. Eu tenho no meu coração as 12 eu tenho no meu coração a nossa aliança como realmente de irmã, né, de amar e de orar e de lembrar e nunca, né, não deixar morrer esse amor, esse carinho de vocês. Amém? Então, uma bênção. Ela tem uma história maravilhosa, né? Deus fundou ela também, só ela, desde pequenininha, né? E o Senhor fez grandes coisas e ainda vai fazer muito mais. Ai, Deus te abençoe. Obrigada por estar aqui. Muito obrigada. Bom dia. Que responsabilidade. Eu fui apresentada, então eu sou esposa do Rony, né? Já fazem 22 anos. 23, desde quando a gente se conheceu. Eu sou a Paula. Todo mundo me chama de Paula. Dificilmente alguém me chama de Ana. E eu sempre fui conhecida como a Paula do Louvor. Eu tenho 3 filhos, um está ali atrás, aquela coisa linda ali, né? O Pedro. Quem conheceu o Pedro pequeno sabe que Deus foi muito bom comigo, né? E que me ajudou, porque eu passei por uma faculdade com meu primeiro filho foi uma faculdade de como ter paciência, mansidão, domínio próprio para não jogar a criança fora, né? E ele sabe disso também. Só que ele diz na minha cara que ele ama mais o pai, porque o papai bateu mais e a mamãe não batia, né? Ele diz isso na minha cara. Ainda bem que tinha equilíbrio, né? E ali do lado dele está aquela coisa linda ali, né? A minha ruiva linda, que é a minha nora, né? A Mariana, que é a Ana também, que faz parte das nossas vidas. E o neto não veio. E as outras 2 filhas, que nós temos mais 2 meninas. Temos a Sara, que tem 16 anos. E temos a Sofia, de 9. Lá em casa são 3, a gente considera assim, né? A gente sempre conversa assim. O Pedro, ele é a razão. O Pedro é muito racional. Vai conversar com ele, te dá números, datas, ele te forma. Se querer, vai conversar com ele sobre números. Sobre ICMS, isso, e ele estuda assim a fundo. A Sara é a alegria. A Sara está sempre dançando, rindo, brincando, fazendo palhaçada. É a versão do pai dela feminina. E a Sofia é a emoção. A Sofia chora para me dar um presente das mães. A Sofia olha para mim e chora. Né? Então, as três, assim, são bem diferentes, né? E nos ensinam muito como ser pais. E são a razão, né? Nas nossas vidas, porque os filhos são a razão, assim como para Deus nós somos a razão dele, porque nós somos filhos dele. Amém? Eu vinha, né, falando com o Rony, falando, meu Deus, o que eu vou preparar? Deus já tinha falado algumas coisas no meu coração, e eu dizia, meu Deus, será que eu falo isso mesmo, né? Porque a gente tem aquele temor. E então, para a gente começar, eu queria falar com você algo que Deus falou algum tempo atrás comigo. Só que, como é que todo mundo já conhece a Bíblia, né? Amém? A gente sabe quem era Davi. Quem era? Pode falar? Quem era Davi? Rei de Israel apaixonado por Deus. A palavra diz que ele era um rei, ele era um homem segundo o coração de Deus. Quem era Moisés? Quem foi Moisés? Um líder. Ele que libertou o povo de Israel, que foi usado por Deus.
Quem era Ruth? Quem foi Ruth? Uma nora perfeita, né? Até tem umas risadas ali do lado. Ela era uma mulher moabita que decidiu seguir a Deus e cuidar da sua sogra. Quem era Samuel? Filho de Ana. Samuel, ele foi profeta, ele foi quem restaurou a lei e a ordem e também restaurou a adoração. Quem era Débora? Uma juíza, uma das mulheres que foi levantada como juíza. Ela era profetisa de Israel. E agora, quem é você? Como as pessoas te conhecem? O que falam de você? Não se preocupe com os rótulos que as pessoas te dão. Se preocupe em ser você. E é muito interessante que a pastora Mena estava ministrando e eu, meu Deus, ela está falando um monte de coisa que eu queria falar. Não estou falando, né? Eu quero dizer uma coisa, não dá para agradar todo mundo. E eu demorei muito tempo para entender isso. E eu sempre quis agradar todo mundo. E isso é muito difícil. Porque nem Jesus agradou, a gente até fala isso. Mas na hora que a gente está passando pelas situações, a gente não entende que a gente não vai agradar todo mundo. Pare com a síndrome de boazinha, de bonzinho. Infelizmente, a gente precisa falar coisas, como líderes, como pastores, eles precisam falar coisas que às vezes são difíceis para se falar. E também é difícil para quem vai ouvir. Mas são necessários. Vá à luta pelos seus sonhos. O que você tem sonhado? E aí eu não estou falando só sonhado no reino de Deus. Eu estou falando na sua vida pessoal. O que você tem sonhado? Eu desde pequenininha eu sonhava em ser professora. E quando eu dizia assim para minha mãe, eu botava minhas bonecas tudo sentada, né? Pegava a porta de casa, roubava os giz da escola, que eu já pedi perdão para Deus, mas eu roubava. E eu ia atrás da porta e escrevia e dava aula para minhas bonecas, que eram poucas, 2, 3 só. E aí eu dava aula, ensinava minhas bonecas, e eu dizia para minha mãe, eu vou ser professora. Minha mãe dizia assim, minha filha, natural filho dos outros para ganhar mal? Para que ser professora? Mas isso, sabe, era muito maior no meu coração. Então, depois de 10 anos que eu parei de estudar, quando eu parei, porque eu engravidei do Pedro, né? Então, depois de 10 anos que se passaram, eu voltei a estudar. Fui para dentro da sala de aula, fui me formar, fui completar meus estudos. E hoje, eu sou professora. Eu estou coordenadora, porque eu trabalho aqui em Nova Trento. Eu trabalho aqui em Nova Trento. Esse ano eu estou como coordenadora, né, porque eu estou passando por essa fase de ser coordenadora pedagógica dos professores. Mas para isso tudo a gente tem que estudar. A gente tem que estudar. Se a gente quer alguma coisa, a gente precisa pagar um preço. É como a presença de Deus. Se eu quero a presença de Deus, eu tenho que pagar o preço. De estar ali, de querer a presença de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque lá em Lucas 9:25 diz assim: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Do que adianta eu lutar para construir bens, e lutar para ter coisas, e lutar, mas não cuidar de mim? Não cuidar da minha casa, não cuidar dos meus, não olhar pelos meus. O que adianta? O que adianta eu correr contra o tempo e nunca ter tempo?
deixar de legado? O que eu vou deixar para essa geração que está vindo? A gente comentava que a gente está ficando velho, né? A gente está ficando velho. E a gente precisa deixar os novos começarem a assumir. Agora, algo que tocou muito ao meu coração, que é algo muito forte, é que sempre é ministrado assim, ó, que você precisa saber quem você é em Deus, certo? Sempre é ministrado isso. Você precisa saber quem você é em Deus. Você precisa saber qual é o teu propósito. Você precisa saber, você precisa cumprir. Isso é maravilhoso. Você saber que você é salvo, que você é liberto, que você é filho de Deus, que você é livre. Mas, para que a gente possa prosseguir, servindo ao Senhor, amando ao Senhor, adorando ao Senhor, eu também preciso saber quem eu não sou em Deus. Porque eu tenho meu lugar em Deus. E durante muito tempo, houve um mover muito grande em que as pessoas queriam os títulos, como falou a pastora Nena. Eles queriam ser pastor, eles queriam ser isso, eles queriam ser aquilo. E esqueciam de ser aquilo que eles já eram em Deus. Filhos, escolhidos, servos. Isso já é o suficiente. O que vem daí para frente é só aquilo que Deus acrescenta. Então, saber quem você é o suficiente. Sabe, porque com isso muitas ciladas foram abertas e muitas pessoas se perderam dentro da igreja. Se perderam do seu propósito. Se perderam, não sabem mais servir. Não sabem mais amar. Não sabem mais ouvir. As pessoas estão perdidas às vezes. O ambiente que era para a gente chegar e ser acolhido, às vezes nós não estamos acolhendo. Às vezes nós estamos julgando. Às vezes nós estamos limitando as pessoas. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu gosto muito, eu até venho, ministro a palavra, não importa. Mas eu prefiro cantar. E qual é o problema? Eu sou a Paula do louvor. E lá na minha casa eu sou do louvor. É verdade. Mas você também é profeta. Glória a Deus. Mas aí aqui está. Quando a gente entende o nosso lugar e que Deus nos deu um talento, ele se multiplica. Mas quando eu não entendo nem que eu tenho um e que eu guardo ele e não quero nem usar ele, ele morre. Ele fica lá enterrado. E por que eu estou falando tudo isso? Porque as pessoas, elas precisam de outras pessoas para serem inspiradas. E eu vou dizer uma coisa, eu me inspirei na parte para cantar. Quando eu cheguei na igreja, eu ouvi aquela voz de anjo, eu disse, é isso aí. A minha mãe toda desafinada, gente. Se você escutar minha mãe sempre foi adoradora. A minha mãe toda desafinada. Soltava os aleluia, né? Quem conhece a minha mãe, olha. Fala Deus! Essa é a minha mãe. É a minha mãe mesmo. Mas eu também sou desafinada. Mas aí, de coisas improváveis, Deus faz os milagres. Mas eu não cheguei assim e disse, agora eu vou cantar, né? E traída tudo perfeito. Eu tive que voltar a estudar. Eu estudo até hoje, tá? Nós estávamos preparando um congresso de mulheres, que a gente está em congresso lá na igreja, sábado o dia todo, e hoje à noite termina. E eram acho que umas 10 músicas. E eu fui estudar uma por uma. Mesmo naquela que eu não era a voz principal, eu sento e estudo, escuto, vou marcando aquilo que precisa.
Estou sonhando em fazer um curso aí online com uma pessoa que eu sigo ali no Instagram, que ela é uma bênção. Mas para isso tudo a gente tem que se preparar. Já vi sair do foco, tá? Deixa eu voltar. Mas saiba se inspirar nas pessoas. Tem uma frase muito forte que diz assim, ó: um chefe você obedece, um líder você segue porque admira. Precisamos ser inspirados, mais do que cobrados. Precisamos ser moldados, mais do que quebrados. E precisamos ser parte e não fazer parte. Eu não faço parte da igreja, eu sou a igreja. E como isso tem faltado, gente, no reino de Deus. As pessoas não se sentem mais parte. E nós precisamos ter esse cuidado. Já estamos falando com líderes. De abraçar a todos. De cuidar de todos. De ver o potencial em todos. Seja da irmã que está lá servindo e cuidando do café, para que a mosca não possa lá no bolo. É a função dela, é o propósito dela. Ela não é menos do que eu estou aqui falando. E a gente precisa cuidar das pessoas. Estando como coordenadora, eu sempre comento muito com o Rony que é um aprendizado todos os dias. Quando eu cheguei, nenhum professor queria que eu estivesse perto. Porque os outros coordenadores, eles eram rígidos. Eles estavam ali dentro da sala para ver os efeitos das aulas. Eles estavam ali para observar e julgar a didática do professor. E quando eu chego, já tem um ambiente totalmente contra a figura do coordenador pedagógico, que é totalmente ao contrário disso. O coordenador ele está ali para dar suporte, para mediar conflitos e para auxiliar o professor. Não quer dizer que o professor não saiba fazer. Quer dizer que o professor pode melhorar a sua forma de fazer. E existe uma questão chamada linguagem assertiva. Isso tudo eu estudei, tá? Fui estudando. E quando eu fiz a minha última pós, que não tinha nada a ver com a coordenação e com a gestão, que eu fiz a última agora sobre educação inclusiva e sobre deficiências e tudo mais, veio um tópico na minha pós chamada relação pessoal e interpessoal. E isso assim me abriu um leque tão grande de saber como é que você lida consigo mesmo e como é que você lida com a outra pessoa. Porque às vezes você está refletindo aquilo que você nem curou em você. E aí você deposita nas pessoas suas frustrações, seus medos, suas angústias. E não é esse o nosso papel. E agora, para a glória de Deus, agora eu estou sendo já aceita. Mas não foi fácil. Sabe? Foi com carinho, foi com jeitinho, foi devagarinho, foi falando as coisas na hora certa, foi calando na hora certa. E para mim falar alguma coisa assim para alguém é bem difícil, sabe, gente? Porque depois eu fico remoendo aquilo, né? E aí, na semana passada eu tive que falar algo para uma professora, né? Ela chegou para mim e disse: ai, por que a diretora não quer me ajudar a fazer isso? E não sei o quê. E aí ela disse que quer me ajudar e não vai. E eu olhei para ela e disse assim: sabia que se ela parar para te ajudar agora, ela deixa aquilo que ela tem que fazer? E você já parou para pensar que quando ela te ajuda, ninguém faz aquilo que ela precisa? Porque você não pode fazer a função dela. Então, olha a importância que
e tem cada um entender a sua função e aquilo que tem para fazer. Então eu olho para mim e digo, é verdade, né? Porque as pessoas, tem pessoas, gente, que chegam perto da gente só para sugar. Tem pessoas que vão passar a vida toda querendo sugar aquilo que você tem, que nunca vai retribuir nada. E a gente precisa saber identificar as carências dessas pessoas e mandá-las se tratarem com os psicólogos, amém? Porque é para isso que existe psicólogo. E às vezes a gente quer fazer alguns papéis que não são nossos. E a gente começa a carregar coisas que não são nossas. Eu estou falando isso porque na nossa rede aqui, em Nova Trento, glória a Deus por isso, tem uma psicóloga. E eu converso muito com ela. E ela tem uma visão e ela tem as ferramentas certas, né? Para lidar com cada situação. E aí, às vezes, eu chego com algumas situações para ela e ela me dá as ferramentas. Ó, faz isso, faz assim, tu pode fazer assim. É para isso que existem pessoas. É para isso que existem líderes. É para isso que existem pastores. É para nos instruir, mas é a gente que tem que fazer. Então, qual é a sua visão sobre você mesmo? A palavra já diz assim, como a gente vê na nossa alma, assim a gente é. Quem é você? Como você se olha no espelho? Quando você chega lá no espelho? Como você sai para trabalhar quando você acorda? Eu digo para o meu marido, ele é o melhor vendedor que eu conheço. Pensa no bom vendedor. Ele é o melhor que eu conheço. Pode ser que não seja para mais ninguém, mas para mim ele é. Mas tem dias que ele chega cansado, frustrado, desanimado. Eu olho para ele e digo assim, muitas vezes eu digo para ele assim, ei, o dia já acabou. Amanhã é outro dia. O que você fez até agora, você fez. Agora não adianta mais. Agora é outro dia. Qual é a visão que você tem sobre você? Eu vou ler uma história que diz assim. O garoto tinha 8 anos. E como a maioria dos meninos da sua idade, ele ainda não havia se deixado manipular pelo estrago que a sociedade geralmente faz aos homens. Então logo era uma criança que buscava sempre a verdade, embora tinha suas dificuldades. A professora do garoto havia dado a ele um envelope com uma carta dentro e disse que entregasse a sua mãe. Assim feito, a mãe abriu o envelope e leu a carta em silêncio na frente do filho. Enquanto ela lia, ela chorava. O menino quis saber o motivo das lágrimas ao que a mãe leu em voz alta. Seu filho é um gênio. Nossos professores não são qualificados bastante para ensiná-lo. Por favor, você deve continuar a educá-lo em casa. A mãe começa então uma trajetória que culminaria num grande objetivo que demandou intenso esforço e tempo para ensinar o seu filho a estudar todos os dias durante horas a fio. Entre aventuras e desventuras, o menino foi crescendo e ele era tão empenhado em aprender quanto a sua mãe lhe ensinar. O jovem se tornou um inventor de sucesso baseado nos conhecimentos da educação autônoma. Quando a mãe morreu, a família toda ficou muito triste, inclusive Thomas, que agora adulto, ao fazer o inventário da mãe, achou entre montes de papéis aquele antigo bilhete da professora que, na verdade, dizia: "Prezada mãe, o Thomas tem um retardo mental. Por isso não podemos educá-lo nessa escola como os outros colegas. Recomendamos, portanto, que passe a ensiná-lo em casa." Ele chorou muito e já famoso em seu próprio diário ele havia de escrever. Thomas Edison foi um menino com deficiência mental
e graças aos esforços de sua mãe se transformou em uma das pessoas mais importantes do século. Thomas Alva Edison inventou, além da lâmpada incandescente, o fonógrafo, que resultou na vitrola, e o cinematógrafo, que resultou na câmera de fazer filme. Aperfeiçoou o telefone e fez o mesmo com a máquina de escrever. Fundou a Edison General Electric em 1888, a mesma que viria a ser a maior indústria do mundo, empresa essa que patenteou mais de 2.332 itens. Sou o resultado do que uma grande mulher quis fazer de mim, Thomas Edison. Você é o resultado daquilo que Deus tem para você. Você não é o resultado do que falaram, dos diagnósticos que deram. Não é resultado do meio que você nasceu, que você viveu. Você é resultado de Deus. Porque se a gente for contar a nossa história aqui, gente, todo mundo tem uma história. Todo mundo passou por coisas. Mas o importante é o que você faz com aquilo que você passou. O que você faz com aquilo que fala sobre você. Você pode ou não acreditar. E olha a história de Thomas Edison, um dos maiores inventores. Então seja aquilo que Deus tem para a sua vida. Não desista da presença do Senhor. Não saia da presença do Senhor. Tem tempo ainda? É possível botar um louvor? Vou te passar, tá bem? Pode ser na mão. A gente convida a ficar de pé. Saiba quem você é em Deus. Mas saiba também quem você não é. Seja sempre você. Amém?
Glórias a Jesus, amém? Já. Paulo, chega aqui rapidinho, Paulo. Só uma lembrancinha do ministério para você. A Leia vai entregar. Amém. Glórias a Jesus. Gente, já fazem 2 anos que o Cristo convida a gente. Eu vou justificar por que a gente não veio. Conversei com ele. Sempre ele marca no aniversário do meu sogro. E o meu sogro é como um pai para mim, né? Eu trato ele como um pai. Então, ontem ele estava de aniversário, né? E a gente acabou não indo lá e tudo por conta do congresso. A gente só ligou. Mas, geralmente, quando o Cristo marcava, eu, poxa, no aniversário do meu sogro, né? Então, como ele já está, né, mais velhinho, a gente nunca perde a oportunidade de estar junto com ele. E outra coisa, o meu sogro, quando eu vou lá e eu ligo, ele diz assim: o que você quer comer? Eu digo: galinha com aipim. E sempre que eu chego lá, tem galinha com aipim. Então, eu não posso deixar de ir na casa do meu sogro, sabe? E eu sou a nora preferida. Ninguém escuta, né? Mas eu sou. E ele diz: você é a nora preferida. Né? Então, eu sou a nora preferida. Então, por isso que eu sempre vou lá. Só para justificar, né? Porque eu nunca tinha aparecido aqui. Mas essa iniciativa de unir as pessoas é extremamente importante. E como a gente está carente disso, né? De estar perto, realmente. Tá bom? Muito obrigada. Olha, eu já vou antecipar aqui, ó. Peraí. Ó, já vou antecipar aqui a primeira mão para vocês. Talvez a Paula e o Rony ainda não saibam, né? Mas nós organizamos o Encontro das Águas sempre no Ano Novo. Hoje é Ano Novo em Israel, amém? Já falei aqui outra noite. Hoje é o primeiro dia do ano no calendário bíblico. Judaicamente falando, começa a partir do pôr do sol. Isso se chama Rosh Hashanah, né? A direção que Deus nos deu. Esse encontro acontece sempre no Ano Novo, no Rosh Hashanah. O Rosh Hashanah em 2023 vai cair de 15 a 17 de setembro. Então vai ser antes do aniversário do sogro da Paula, que a gente não abre mão dela no ano que vem. Amém? Então ano que vem vocês já estão sabendo, o quarto encontro das águas vai acontecer de 15 a 17 de setembro. Coincidentemente vai começar na sexta e vai terminar no domingo. Não vai precisar mexer em nada no calendário. Pode sentar, meus irmãos. Temos ainda uma última ministração.